todos nós somos um só. Somos irmãos. Mesmo aquele que nasce lá no Japão, mas é o nosso irmão. Por mesmos braços da mesma mãe que você vai, eu vou. O mesmo Pai, Criador do céu e da terra, que é o seu Pai, é o meu Pai. E somos iguais. Às vezes nós só tem o destino diferente que buscamos, a cultura diferente, o costume diferente, a língua diferente, mas nós somos o mesmo irmão. E isso, na sociedade, está longe de entender isso. Entendeu? Então, é a falta do diálogo. Lá ela é aluna do curso de Direito e ela tem também uma pergunta para o cacique Pauanã. Olá, antes de falar com o cacique Pauanã, eu gostaria que você que estivesse assistindo a esse vídeo, esse documentário, você tivesse uma experiência como essa que eu estou tendo. É totalmente diferente do que você ouve sobre uma comunidade indígena, sobre uma vida na aldeia. Quando você vai ver, quando você ouve por um Facebook, quando você vê os comentários de pessoas que não viram, não presenciaram, são totalmente diferentes. Em questão de poucos minutos, eu tive bastante aprendizados com o cacique, com toda a aldeia, olhando as pinturas, o significado. Essa aqui que fizeram em mim é o significado da proteção. Então, assim, eu vejo hoje como uma jovem, como uma pessoa que, quando está nos debates, é a pessoa do futuro. E é um futuro, para mim, o futuro da pessoa que está na cidade é um futuro que a gente vê e fica pensando no dia de amanhã como um dia melhor. E eu queria perguntar ao cacique, aproveitando, como é que os índios, como é que o povo Cariri Xocó, ele vê o dia de amanhã? O dia de amanhã sempre depende muito do que você faz hoje. Então, sempre sabemos que todos os dias é uma missão na vida da gente. Você tem algo a fazer. Então, é você tentar fazer sempre o melhor e da melhor forma possível. Ajudando os outros, o outro, amando, cuidando, dialogando, né? Trocando, né? E que, como estamos fazendo hoje, tudo de bom, sempre nessa conexão, nessa vibração do bom, né? Preenchendo essa página em branco que o Grande Espírito todo dia dá para nós. Entendeu? Então, quando você faz tudo de bom hoje, você espera o bom amanhã. Mas se você faz o ruim hoje, você vai pensar que você vai ter o ruim lá amanhã. Então, a gente tenta fazer tudo de bom hoje, porque o amanhã virá tudo de bom. Então, nós só vê o outro dia com tudo positivo, com tudo de bom para nós. Porque o hoje agora, nós estamos fazendo tudo de bom. Josiane é uma enfermeira, tá? Sentiu-se também com desejo de conhecer a experiência dentro da aldeia, de conhecer a família, a Cariri Xocó. E ela tem também uma pergunta para o cacique. Primeiramente, boa tarde, né, a todos, né, que estão nos assistindo. Boa tarde a todos, né, que fazem parte da tribo Cariri Xocós. E assim, é diferente a gente ouvir falar, né, e a gente tá vivendo, né, esse momento. Para mim, eu me sinto bastante honrada em poder estar aqui com vocês, aprendendo mais um pouco da tribo Cariri Xocós. Eu tenho sangue indígena, não fui criada, mas eu tenho sangue indígena. E assim, a pergunta que eu gostaria de fazer, eu como enfermeira, né, é muita curiosidade.
Acredito, sim, no tratamento medicinal. Parte da minha infância fui criada também dessa forma, porque minha avó acreditava muito e tudo que fazia com as ervas medicinais sempre solucionou muitas coisas em questão de doença. Quando alguém, né, da tribo adoece, primeiramente começa com o tratamento, né, medicinal, né, as plantas, né, ervas, mas chegou já assim ao ponto desse tratamento não dar certo, e vocês partirem para ajuda de médicos aí fora, como é esse trabalho? Então, dentro da influência também, do crescimento da sociedade, a gente também vai crescendo também, né? E se temos o direito de tê-lo, se nos dão, a gente recebe, né? Mas nunca deixamos de ter dentro, misturada ali, a nossa medicina, a nossa espiritualidade. Porque as doenças, ela é física, mas nasce da parte espiritual. Ela não é só física, ela tem um processo espiritual na vida de cada ser humano. E assim, nós inclusive temos um polo, um posto de saúde dentro da nossa aldeia, né? Que o governo federal dá esse direito para nós, né? Era chamado de FUNASA. Tem a FUNAI que cuida da saúde, das questões jurídicas de nós, a FUNAI, e a questão de saúde era a antiga FUNASA, que hoje é chamada de CESAI, né? E essa CESAI prepara enfermeiros, odontológicos, essas coisas assim, pediatra, e manda para a nossa comunidade, né? E até por conta dessas doenças que estão aparecendo hoje, né, como eu falei, de pressão, diabetes, essas coisas, pessoas hipertensas, né? Precisa do acompanhamento médico, né? E esses enfermeiros é quem faz isso. Mas junto com ele, nós coloca primeiramente a nossa medicina, né? Mas hoje a gente precisamos hoje, né? De repente um parente quebra um osso. Antigamente nós tínhamos, só que hoje os acidentes que acontecem hoje não é igual do passado, né? Antigamente nós chegava a demitir, mais ou menos, não chegava a quebrar, demitia um dedo, um joelho, demitia a canela, né? E a gente tem uma medicina para isso, que a gente faz com o algodão e a clara do ovo, né? Tem a gema, a clara, né? A gente tem esse fatura, a gente coloca ele. Aí hoje esse pessoal, esses enfermeiros já pedem para nós ir, mesmo demitido, ele não, aí eu não concordo, entendeu? Porque eu acho que ele tem que dizer assim, não, vocês têm, eu vou ajudar, dar um auxílio, mas dizer assim, não, esse meu é melhor, não bota isso não, que não vai, que toda a vida serviu para nós. Nossos antepassados se curavam com essa medicina. Aí, quando eu não concordo muito da CESAI, é que ele diz, não, o seu não dá não, tem que ser esse aqui. Aí eu não concordo muito. E como a liderança brigo direto lá, as cirurgias, já aconteceu de cirurgia, a gente levar para o hospital, né? Geralmente é Arapiraca, Recife ou Maceió, uma cirurgia. Mas a base de febre, gripe, uma dor de cabeça, a gente cura aqui mesmo com a nossa medicina. Catarro, né? Muito forte, pneumonia, de sarampo, catapora, curamos aqui na nossa aldeia. Não precisa ir para o médico. Se de 10 vai um para o médico, né? Mas essas doenças são curadas. Em relação a partos, né? Quando alguma índia, né? Ela engravida, né? Ou emprenha, eu não sei a linguagem, né? Emprenha, né? Os partos são realizados aqui na aldeia ou vai diretamente para a maternidade? Eu acho muito interessante, porque antigamente
eram todos feitos, né, na aldeia, sem a ajuda de auxílio médico, né? Tem as próprias parteiras, né? E hoje? Hoje eu me chateio, né? Fico muito chateado com isso, porque aí já faz parte do sistema. Diz que não pode ter mais esse parto. E a gente acabou não fazendo mais na aldeia. Porque se faz um parto, tem toda uma burocracia de documentos, não sei o quê. Aí eles impõem aquela autoridade que nós temos que ir para a maternidade. Aí não nasce praticamente na aldeia, né? Um nasce em Sergipe, outro nasce na Alagoas, na maternidade. Em Penedo, né? Tá indo muito. Eu não concordo muito com isso, não. Por mim, nasci aqui na aldeia. E nós temos parteira ainda. Né? Porque senão vai acabando. Né? As parteiras... Porque aqui, a aula que eles dão, né? O ensinamento, o ancião ele não vai estar chamando, não. Ó, vem aqui. Não é assim. O curumim já sabe que ele tem que ir. Entendeu? Aí por conta disso, ele não vai ver mais. Porque não está acontecendo mais os partos. A tendência é o quê? Acabar. Mas eu culpo o sistema. Entendeu? Porque hoje mesmo, ó, meus 4 filhos foi nascido fora da aldeia. Eu tenho o maior prazer de ver, né, dentro da aldeia, as parteiras, que o homem não participa, né? O homem, isso é só parte ritual de mulher. Mas eu achava bonito, que eu me lembro quando eu pequeno, aí eu perguntava, que a coisa mais sigilosa que tem aqui é um parto. E quando tem, né, só a mulher fica ali ao redor daquela casa. E aí o pequeno dizia, mãe, o que é aquilo? Não, meu filho, a mulher que vai parir, fulano vai parir. E ele vem como, mãe? Aí ela dizia, não, ele vem pelos ares. Ele vai cair aqui na casa, daqui a pouco você vê o grito dele, ele gritando. E eu ficava olhando pela casa, cadê esse menino? Nós já escutava o choro. Aí era uma alegria, né? Para a aldeia toda, assim. Tanto nós jovens, crianças, tudo era aquela alegria. Então hoje aí tem que ir para a maternidade. Nós já fica com medo porque já aconteceu tragédia. Né? Teve uma parenta que teve um gêmeo. E por erro médico, né? O menino morreu e a mãe ficou só o outro menino. E aí a gente sabe que foi o erro médico. Então a gente hoje tem um medo que se pera assim. E mesmo meus 4 eu fui lá dentro. Entrei lá para dentro para ver como estava sendo feito. Ainda com a caravana de amigos, eu estou também com o Ruberlan aqui, que é um filho na fé lá de Aracaju, de Sergipe. Ele fez questão de estar aqui e tem também a sua pergunta para fazer. Eu tenho uma curiosidade assim. A gente sabe que hoje a sociedade brasileira ela é muito mestiça, mistura. Então, quais os rituais e regras na união de vocês? Como eu falo para vocês, tudo nosso é muito sagrado. Inclusive até o casamento. Eu fico triste quando eu percebo na sociedade quando tem um casamento e se separa e... Né, a gente não concorda muito com isso, porque para você ter ideia, ele é tão sagrado aqui o casamento para nós, que nem a morte separa. Só para vocês terem ideia do tamanho de tão sagrado que ele é. E aqui nós temos caso recente agora aqui. Recente, assim. Isso quando se casa. Porque muitas das vezes a sociedade não entende nossa cultura aqui, nosso costume. Uma vez eu vi, saiu em rede, eu pesquiso muito, né? Rede nacional, ou mundial parece, né? O Ronaldinho Fenômeno, né? Ronaldinho Fenômeno, jogador de futebol. Não foi um mês e o Ronaldinho separou. Isso gastou milhões, coisa que poderia... E será que aquilo ali foi sagrado? Aí é onde está. Entendeu? Então aqui, enquanto não casamos, nós podemos ter várias mulheres. Assim, conviver é como se fosse uma preparação para um casamento. Agora, quando casa, ele não consegue ter mais olho, nem desejo jamais para outra mulher.
E o casamento, ele se casa de várias idades. Entendeu? Nós temos toda ritual, toda a simbologia daquele casamento. Tem um pássaro que consagra aquele casamento. Entendeu? Então, Quem celebra o casamento não é o pajé ou o cacique? quem celebra é o Grande Espírito. Ele é quem celebra. Bom, dentro da bagagem veio de tudo um pouco, né? E eu tomei conhecimento que o Palhaço Alegria, José Carlos, estava na nossa bagagem. José Carlos, ele tem um trabalho com criança muito legal em Aracaju, de fantasia do Palhaço Alegria, né? E ele tem também uma pergunta para o Cacique Pó, né? Quero agradecer, estou aqui alegre, estou aqui me controlando para não chorar com a história de vocês, a realidade que é outra, né? E assim a gente vai sentindo, porque mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento, mexe com nós como pessoa, né? Como ser humano. E aqui hoje eu tive uma experiência muito grande, a qual eu não tinha, na verdade, né? E quando foi me dado o convite, ontem à noite, eu fiquei super alegre porque eu trabalho com isso, sou voluntário, trabalho com crianças, trabalho com pessoas. E é isso. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: muitas das vezes vocês se sentem tirados o direito de vocês, de alguma forma, né, por algo que vocês querem fazer, e os ditadores ou os governantes não deixam vocês fazer, né, impede de vocês fazer aquilo que vocês realmente gostam de fazer. Como vocês se sentem, né? Muitos impõem coisas que não deveriam impor para vocês, deveriam ter mais respeito, como está passando para nós aqui esse diálogo aberto, está passando mais amor, mais alegria, entender um pouco mais vocês, a história de vocês, né, e poder até acompanhar vocês para que vocês não venham passar por tanta luta, por tanta dificuldade. Essa é a minha pergunta. Vocês se sentem hoje, né, sem esse direito, muitas das vezes? Os direitos, todo momento estão tirados. A gente tenta fazer com que ele permaneça, né? Mas o restinho que ainda temos hoje, eles estão tirando, né? Cada vez mais. Então, assim, e está na Constituição, né? Foi coisa decretada. E cada hora, cada momento, cada governo vai tirando. E querendo nos colocar hoje como não que a gente seja e queira ser diferente, mas eu acho que nós deveríamos viver na nossa condição. Não queremos ser ricos, não. Queremos ser ricos na espiritualidade. Entendeu? Mas queríamos sim que mantesse nosso direito. Mas todo momento é tirado, eu não sei até onde vai chegar. Entendeu? E deixando nós totalmente sem nada. Você está vendo, tem a terra toda, mas imagine quanto tempo vai ter ainda para conquistar toda ela. Que essa luta já vem há mais de 50 anos. A luta por nossas terras vem mais de 50 anos. Era pelo Ministério da Justiça. Agora vamos passar a ser parte do Ministério da Agricultura. Onde é que nunca nós... E hoje os maiores produtores, né? Então onde é que a gente vai conseguir essa terra? Então é ter paciência, acreditar. Mas eu costumo dizer, tira nossos direitos que nós temos, tentam tirar, estão tirando. Temos aí um recém-governo que estamos trabalhando muito para que ele volte a consciência para nosso direito, né? Que tudo isso dominará um país, mas quem nós tem a nossa fé e acreditamos, domina o mundo. Entendeu?
E aí é só acreditar, manter nossa fé, que nós chega lá. Na caravana também veio com a gente, ele é teólogo, é oficial do Corpo de Bombeiro, é um homem de uma história muito grande com a igreja presbiteriana no estado de Sergipe, lá em Aracaju. Eu me refiro ao irmão em Cristo, Jonas Costa Bezerra, que tem também a sua pergunta para fazer nesse momento. Muito bem, boa tarde a todos. De início quero dizer que já tive alguns contatos com indígenas. O primeiro contato que eu tive com a nação indígena foi no Ilha de São Pedro. E é algo interessante esse contato que a gente faz com vocês, porque vocês continuam com um domínio próprio. Aquilo que é de vocês, vocês vão ensinando aos seus filhos, e essa cultura ela não pode acabar. A linguagem de vocês é uma linguagem própria e que nós estamos vivendo num mundo muito globalizado, a exemplo das redes sociais que tem ligado os povos. Mas nós temos nos deparados com uma situação que não tem poupado nem o meio religioso, que é a questão da homofobia no mundo, inclusive no clero, as maiores autoridades religiosas que nós conhecemos. Essa questão da homofobia, ela tem também acontecido, é a pergunta, não é a afirmação. Ela tem acontecido no meio indígena, assim, a questão da homossexualidade. Se existe dentro da família indígena, eu costumo chamar de desvio de personalidade, ao meu ver. Se isso tem atingido vocês e se vocês são obrigados a querer, ou seja, a obedecer às leis do país, que vocês devem respeitar isso e ter dentro da tribo de vocês pessoas que são desvirtuadas a essa situação. Eu acredito assim, né? Porque tudo a nossa vida a gente vive muito por parte da espiritualidade. A gente tenta entender e aceitar as coisas só dentro da espiritualidade. Existe as normas, existe o sistema do nosso país, né? Mas a gente não vai pelas leis do país porque tem que aceitar, porque tem... Não. Nós primeiro aceitamos e entendemos a nossa lei. Respeitamos a lei do outro, o sistema, mas a gente obedece a nossa lei. Entendeu? Então nossa lei se diz que se tiver que ter um homem, Quer ser homossexual? Quer ser mulher, Sim. que ele seja. Entendeu? Não vai interferir nada na gente. E muito pelo contrário, algo ali é de ensinamento para nós. Se é uma energia ruim, mas vai ser um ensinamento para nós. Mas ele não seria discriminado, como eu vejo na sociedade, né? Ele não seria, não. Ele é aceito dentro da aldeia. Entende? Porque também uma coisa é nascer. E uma coisa é você
se construir. Aí é onde está, da parte que o senhor está falando, né, o desvio da personalidade. É quando é se criado, né? Agora você nascer é uma outra coisa. É como um ser humano que nasce perfeito e se constrói, de repente sofre um acidente que foi construído. E aí ele vai ficar defeituoso por conta daquele acidente. A gente vive muito, como falei, dentro da espiritualidade. Então, muitas das coisas que tem nos estudos dos universitários, do colegiado, a gente vive isso. Eu vi ontem você chegando aqui, eu vi no meu sonho, né? E tanto ganhava muito com esse encontro, nós e vocês, tá? Primeiro quero agradecer o senhor estar aqui, o pessoal do senhor, e falar também que a gente sabe que Jesus veio para mudar. A gente sabe disso também. Né? Por isso que a gente vamos de culto também. Inclusive até eu recebi de um colega meu lá em Aracaju, eu apresentando nas escolas, uma Bíblia lá da Assembleia de Deus. Né? E também eu admiro muito a cultura africana. Né? Assisti muito em Aracaju. Eles sabem muito que eu ando muito lá. Inclusive eu já estou preparando para no mês de abril estar lá de novo. Né? E a gente sabe que aconteceu o Antigo Testamento, mas também veio a mudança. Veio o Filho de Deus para mudar. E a gente acredita que ele vai vir ainda aqui. Que ele vai voltar. Só que nós, hoje, foi criado aqui esse centro educacional indígena para trazer os jovens para aqui, para que a gente não perca a nossa cultura. Que é dela que nós se fortalecemos até hoje. Vivemos até hoje, desde 1500, não é? Do descobrimento, porque na verdade eles não descobriram, eles invadiram. Mas, de uma certa forma, a gente agradece também, porque aprendemos, não é? Os padres jesuítas, quando chegaram aqui, que fundaram o primeiro colégio aí e colocaram o nome Porto Real do Colégio, eles pensavam que a gente só adorava um Deus, que o senhor perguntou aqui, Aponan, o que era Deus para nós. A gente entende Deus por a natureza. Deus é tudo para nós. Mas sabemos que no Antigo Testamento houve umas leis que não foi, né, como a de Moisés, não foi chegada até, né, não se cumprimentou ela. Então, eu acredito também, pelo que eu vejo na Bíblia, que Deus mandou o Filho dele para mudar. E nós, mesmo praticando nossos rituais sagrados do tempo do Pai, não é? Nós sabemos que existe a lei de Jesus, que é amar uns aos outros. Eu pedi permissão aqui ao cacique Pauanã e ao cacique Taruanã, que são os dois líderes tribais aqui da comunidade Cariri Chocó. Após o nosso diálogo interreligioso e após as perguntas que foram feitas aqui pelos amigos que nos acompanham, eu pedi permissão aqui ao cacique se ele nos autorizava a fazer uma oração. Eu sou um cristão, sou um pastor cristão e mantenho a minha fé baseada em Jesus Cristo. Eu não podia sair daqui sem orar pelo povo Chocó. Esse povo que tem passado dias difíceis aqui. O povo que tem lutado para manter a sua cultura, para manter os seus costumes,
para manter os seus rituais, os seus acessos, a sua comunicação com o transcendente. Esse povo que habita essas terras há 1.500 anos atrás, quando o homem branco chega no Brasil, os índios já habitavam essa terra. Costumamos dizer que o Brasil foi descoberto. Eu costumo discordar isso. O Brasil já era habitado. Já se tinham aqui as famílias indígenas habitando toda essa terra. Essa terra que foi um presente de Deus para os índios, para os negros e para os brancos. Essa terra que é a terra que um dia Deus nos prometeu, que teríamos uma terra para habitar, para ter descanso. É nessa terra que nós vivemos a nossa efêmera vida. É nessa terra que nós cultuamos o nosso Deus. E é nessa terra que o meu coração deseja que venhamos ter paz e diálogos um com o outro. A Igreja de Jesus Cristo, ela não pode parar de ter diálogos e mais diálogos e mais diálogos. O cristianismo é diálogo.